Olá, meus amigos, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um dia repleto de jogos para a gente comentar. Do meu planejamento de trabalho, a gente vai conversar desde as 10h30 da manhã na Bundesliga até as 20h30 no final do Campeonato Brasileiro, a 27ª rodada. Temos alguns destaques nesse dia de hoje? Com certeza temos. Primeiro, voltando aqui para a Série A, o Palmeiras visita o Vasco, Palmeiras tentando aproveitar essa desatenção do Botafogo, né, que tem o jogo contra o Fluminense no sábado. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, não sei quanto é que foi o jogo, mas o Palmeiras obviamente tentando se aproximar cada vez mais do Botafogo. Temos o Internacional também tentando aproveitar esse foco do São Paulo na Libertadores. O São Paulo é um excelente mandante, mas tem o jogo da volta contra o Botafogo. O Grêmio tentando aproveitar a desatenção do Flamengo, que não sabe para onde olha, né? Se foca na Copa do Brasil, na Libertadores, no Brasileiro. Pelo visto, o Brasileiro está escapando das mãos do Flamengo. O Flamengo já teve um péssimo resultado no jogo de ida das quartas aqui no Maracanã contra o Peñarol, aqui no Rio. Então a situação do Flamengo é complexa e o Grêmio tenta aproveitar isso. O Cruzeiro teve um excelente resultado contra o Libertad, me surpreendeu, achei que o Libertad poderia ter um resultado melhor. O Cruzeiro visita o Cuiabá. O Atlético Paranaense também venceu na Sul-Americana, enfrenta o Criciúma. O Galo, que perdeu para o Fluminense, tem esse problema também da atenção, né? Porque daqui a pouco já vai enfrentar o Fluminense no jogo da volta. Enfim, é uma rodada bem tensa essa 27ª, principalmente nesse domingo. Na Alemanha, vamos falar sobre Leverkusen, que goleou na Liga dos Campeões. Vamos falar sobre Borussia Dortmund, que também venceu e venceu bem na Liga dos Campeões. E temos o Leipzig, que estreou com derrota na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, enfrentando o São Paulo, que acabou de subir da segunda divisão. Temos derby na Itália, né? O Inter de Milão pega o Milan, grande jogo. A Roma também pega a Udinese, Fiorentina pega a Lazio, também é uma boa rodada aqui na Série A italiana. Na Inglaterra, os dois últimos concorrentes da Premier League do ano retrasado e passado, City e Arsenal, se enfrentam, né? Dá para dizer que é a primeira final entre eles, né? Porque são equipes muito constantes. Não sei se o Liverpool vai chegar junto esse ano, mas os dois provavelmente vão disputar até o final. Novamente, o Arsenal costuma liderar, depois o City assume e é campeão. Vamos ver se isso vai acontecer novamente, mas é mais um grande confronto deles por aqui. E para a gente fechar, o Sporting pega o Aves, né? O Sporting que vem extremamente embalado com a sua máquina mortífera de fazer gol, o Victor Gyökeres. Além disso, a gente ainda tem na La Liga o Barcelona enfrentando fora de casa o Villarreal depois de perder, se complicar contra o Mônaco na Liga dos Campeões. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 22 de setembro. Vou abrir esse planejamento, como sempre, lembrando vocês que domingo e sábado são dias bem cheios, então o nosso BDM ele é maior. Se você tem pressa, você pode acelerar o vídeo ou pular através dos tópicos para a partida ou as partidas que você tem interesse. Também fica o convite para você se inscrever no canal no final do vídeo, porque eu quero que você consuma o conteúdo para saber se você tem interesse nesse tipo de conteúdo antes de se inscrever, tá? Então assiste até o final ou assiste até a metade. Se você sentir que deve, que gostou, fica o convite, vai ser um prazer ter você por aqui. Lembrando, o BDM não é para cuspir tips para você, para cuspir dicas de aposta para você. Inclusive, você vai encontrar algumas aqui. Eu sou um trader, mas eu posso mencionar alguma coisa que eu acredito que seja de valor ou não, mas o principal objetivo do BDM é fornecer para você informação, munir você da maior quantidade de informações possíveis para que você consiga tomar as suas próprias decisões. Fechou? Esse é o meu grande objetivo por aqui, certo? É claro que você vai escutar algum comentário, você pode se enviesar em cima desse comentário, mas muito é informação para que você tenha a maior quantidade possível para tomar suas decisões. Fechou? Se você puder deixar o like no vídeo também, ó, já ajuda demais. Esse é um planejamento que eu faço todos os dias, então eu não fiz ele antes para depois gravar, eu vou fazendo junto com vocês, tá? Então eu vou descobrindo informações que a gente tem que descobrir junto e assim a gente vai. Beleza? E tô tomando um café também porque eu tô com um sono danado. Vamos começar falando aqui sobre essas cores vermelhas nos horários, que eu gosto muito de utilizar. Não é saudável. Isso aqui quem vos fala é um apostador de 12 anos indo para 13 anos de experiência. Não é saudável para cachola você fazer 200 jogos ao mesmo tempo. Não é. Então, quando eu coloco ali que é vermelho, a cor do horário, é que obviamente tem mais de uma partida ao mesmo tempo. Dá para fazer 2, 3, 4, 5? Dá. Já fiz muito, né? Faço o que eu faço, faço o que eu falo o que eu faço. Blá, blá. Mas era uma época que eu estava mais consumindo aprendizado, tentando entender movimentação e tudo. Qualidade mesmo não tinha. Então tentar fazer tudo no mesmo horário não fica legal. Então sempre eu marco aqui em vermelho para saber que eu tenho um atrito de horário, costumo chamar de
né, um encavalamento. E aí, a partir disso, eu tento pelo menos filtrar um pouco mais para eliminar uma partida ou, se for muito interessante acompanhar as duas, tomar um pouco de cuidado. Fechou? Vamos começar na Alemanha às 10h30 da manhã no jogo do Leverkusen contra o Wolfsburg. Tem jogo antes disso? Tem. Dá para colocar nas listas de jogos complementares, principalmente a segunda divisão da Alemanha. Tem também na Itália, mas eu vou começar às 10h30 da manhã no Leverkusen com o Wolfsburg. O Leverkusen vem de uma excelente vitória na Liga dos Campeões por uma goleada de 4-0 contra o Feyenoord. Lembrando, o Feyenoord perdeu seu treinador para a equipe do Liverpool e vamos dizer assim, o Feyenoord está construindo novamente o seu time. E o time do Leverkusen, ele tem uma continuação de trabalho muito grande, ele mostrou isso com essa facilidade para contra-atacar a equipe do Feyenoord. É claro que o cenário era diferente. O contexto era o Feyenoord em casa, precisando propor jogo no início da Champions, e o Leverkusen sendo reativo. Nesse caso aqui, é um Wolfsburg que sabe que vai enfrentar o campeão do ano passado, ou da temporada passada, e não necessariamente o Wolfsburg vem para propor jogo, para ser agressivo. O Wolfsburg pode muito bem tentar ser um pouco mais contido, mais compactado, tirando os espaços. Isso faz com que o Leverkusen tenha que fazer um jogo muito provavelmente diferente, um jogo de tentativa de penetração na área, um jogo mais veloz de passe para tentar encontrar espaços e não necessariamente um jogo de contra-ataque. Pode ter um potencial aqui para a gente ver o Leverkusen contra-atacando o Wolfsburg, caso o Leverkusen já esteja em vantagem, mas isso é no decorrer do jogo. Até isso acontecer, provavelmente a gente vai encontrar um Wolfsburg mais fechado e um Leverkusen tentando propor o jogo. Cabe a gente trabalhar esse back favorito ao Leverkusen? Se você é um trader, primeiro, para você que é um trader, sim, desde que você encontre o que eu acabei de mencionar. Um Wolfsburg com o pé para trás, mais recuado, e um Leverkusen sondando a área sem deixar o time do Wolfsburg respirar. Qualquer coisa fora disso não entraria nesse back favorito, ok? Em relação aos últimos confrontos, o Leverkusen venceu na temporada passada por 2-0 e 2-1 a equipe do Wolfsburg. Então é o mesmo time praticamente do Leverkusen, nada mudou, e também o mesmo treinador, e o Leverkusen conseguiu vencer bem a equipe do Wolfsburg na última situação. Das anotações que eu fiz aqui, o Leverkusen ele teve o over 2,5 em 5 das últimas 6. O ambas marcam em 8 de 10, é uma equipe que tem sofrido com mais frequência, inclusive chegou a sofrer 2 vezes, se eu não me engano, para o Feyenoord e o gol foi anulado. Foi o primeiro a marcar em 6 de 6, isso mostra iniciativa, e venceu o primeiro tempo em 4 de 5, também mostra iniciativa. O time, no confronto direto, o Leverkusen não perdeu nos últimos 5 jogos para o Wolfsburg, e o Leverkusen saiu na frente do Wolfsburg nos últimos 4 dos 5. E no confronto entre eles, o under 2,5 tem acontecido com mais frequência em 6 das últimas 8. Então eu não vou te indicar o mercado de gols especificamente no pré-live, porque a única coisa que me agrada para gols aqui seria o Leverkusen estar na frente para que ele consiga explorar sua jogada em velocidade. Fora isso, provavelmente teremos um Wolfsburg tentando pontuar na casa do atual campeão da competição. Então, não te indicaria gols aqui no pré-live. Fechou? Dá para trabalhar sim esse back favorito no Leverkusen. Se você é um punter, eu acredito que o Wolfsburg tem um potencial de segurar um pouco mais o Leverkusen. O Wolfsburg vem de derrota para a equipe do Bayern de Munique marcando gol, vem de vitória contra o Holstein Kiel fora de casa e vem de derrota para o Frankfurt em casa. O Wolfsburg tem capacidade de segurar o Leverkusen. Então você pode tentar pegar uma cotação do Leverkusen mais elevada. Não te indico o handicap asiático. Ainda é cedo, ainda é início de competição e o Leverkusen tem sofrido gol com frequência. Ambas marcam em 8 das últimas 10. Então eu não vou te indicar o handicap asiático agora. Ainda estou sentindo essa confiança no Leverkusen, tá? Recente. Mas um Leverkusen empatando o jogo lá para os 60, 70, ou o Wolfsburg na frente do placar e o Leverkusen martelando para tentar buscar uma virada, podem ser situações interessantes para você tentar buscar uma reviravolta ou uma vitória do time da casa. Fechou? Depois disso, nós temos também na Alemanha o Stuttgart enfrentando o Dortmund. É bom que a gente já fica no território alemão. Esse aqui é um jogo parelho pelas cotações. O mercado não tem aqui nenhum viés. É ligeiramente favorito o Stuttgart. E eu vou ser sincero para vocês, mesmo tendo perdido para o Real Madrid por 3-1, o Stuttgart saiu grande do Bernabéu. Teve um gol no final, ali uma falha do goleiro. O gol do Mbappé, que foi o primeiro gol, também acabou sendo uma falha defensiva, né? O passe do Rodrigo. O Stuttgart não jogou mal no Bernabéu. Perdeu, mas não jogou mal. O Dortmund venceu bem, se eu não me engano foi o Bruges que ele pegou fora de casa. Então, diferente do Stuttgart,
Ele venceu, porém, o Stuttgart não jogou mal. E, sinceramente, o Stuttgart tem sido uma pedra no sapato do Dortmund nos últimos jogos. Nos últimos jogos, entre eles, o Stuttgart venceu os últimos 3 e não perdeu nos últimos 4, como a gente pode ver aqui, ó. 1-0 Stuttgart na casa do Dortmund, 2-0 Stuttgart na casa do Stuttgart pela DFB Pokal e 2-1 Stuttgart na casa do Stuttgart pela Bundesliga. Além disso, a gente teve aqui um 3-3, a última vitória do Dortmund foi uma goleada em 2022. Então tem sido uma pedra no sapato aqui a equipe do Stuttgart em relação ao Dortmund. Nos últimos jogos, o time do Dortmund sofreu gol nos últimos 4 e marcou primeiro nos últimos 5 de 7. Ou seja, mesmo quando saiu na frente, não conseguiu vencer. Isso quer dizer que a gente pode ter aqui um cenário interessante sim para um ambas marcam. Mas a cotação para pré-live não é boa. Então, se você quiser trabalhar esse ambas marcam, que eu acho que é uma boa possibilidade, pega ao vivo com uma cotação mais elevada. O Stuttgart sofreu gol nas últimas 4, teve o ambas em 6 de 7, quase todas, e o 2,5 em 10 de 10. O Dortmund foi o primeiro a marcar em 5 de 6 e não perde a 8 jogos. O momento do Dortmund é muito bom realmente. Eu até gosto desse 2,5, mas a cotação também é ruim. E o potencial nesse jogo é de um jogo primeiro desempatado para depois a gente pensar em gols. Fechou? Então dá para pensar assim no jogo com pelo menos 2 gols, mas espera uma desvantagem e uma exposição no ao vivo. O que é isso, Theo? Espera uma equipe que está em desvantagem sair para o jogo de uma maneira desorganizada. Como que eu vejo isso, Theo? Assiste o jogo, tá? E para você que é um trader, é um jogo para correção de preço. Altamente perigoso, onde você pode, com toda certeza, tomar um gol contra a posição, porque são bons times de contra-ataque. E às vezes você vai cair no canto da sereia de que o jogo está pendendo para o lado e aí contra-ataque e você acaba tomando um gol. Então, muita cautela por aqui. Fechou? No mesmo horário de Stuttgart e Dortmund, nós temos o principal jogo na Premier League, que é, obviamente, City e Arsenal. Então, a primeira escolha que você deve fazer aqui é: vou fazer os 2 jogos? Vou fazer um jogo só? Sabendo que Stuttgart e Dortmund têm um alto índice ou uma alta probabilidade de você tomar um gol contra a posição, de ser um jogo difícil de se ler, será que não vale a pena direcionar a sua atenção, com todo respeito, para City Arsenal? Isso é uma dica, tá? É o que provavelmente eu vou fazer, mas isso aí é por sua conta e risco, ok? O City é favorito em casa contra o Arsenal? É claro. O City, ele tem um desempenho na Premier League nos últimos anos absurdo, né? E se a gente levar em consideração, o City ele vem superando o Arsenal, principalmente no final do campeonato, de uma maneira assim até que para o torcedor do Arsenal deve ser um saco. Mas quando a gente pega os últimos jogos, o time do Arsenal venceu o City 2 vezes e empatou 1. Então, nos últimos 3 confrontos, tivemos 2 vitórias do Arsenal e 1 do City. Só que quando você expande, né, não dá para ficar só numa análise curta, quando você expande isso para 10 jogos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias do City e 2 vitórias do Arsenal com um empate. Aí fica 10 ou 9 jogos, né? Aí fica um pouco mais diferente. É por isso que o mercado ele já tem uma tendência de confiar mais no Manchester City. Sem falar que hoje nós temos talvez um dos melhores inícios de competição para o Haaland, que é, obviamente, o artilheiro da Premier League com 9 tentos. 9 em 4 jogos. Então, acho que não tem ninguém do Arsenal que se aproxime do que o Haaland está fazendo. Na verdade, o Kai Havertz, se eu não me engano, tem 2 gols, o Bukayo Saka tem 1, o Martinelli não está numa fase muito boa, o outro artilheiro do Arsenal é o Gabriel Magalhães, que é dos 3 Gabriéis ali do Arsenal, é o mais constante. Mas a situação é que o City hoje tem uma máquina de fazer gol e que voltou num ritmo muito forte. E eu acho que vai estar disponível, né, para jogar contra o Arsenal. Não tenho certeza, mas se estiver, isso confirma ainda mais esse favoritismo, tá? Se a gente pegar o resultado do Arsenal na Liga dos Campeões contra a Atalanta, o Arsenal aqui ele até deu sorte. Ele não jogou tão mal, mas ele poderia ter perdido, porque a Atalanta aqui acabou desperdiçando um pênalti com o Reteg. Na verdade, foi o goleiro do Arsenal que fez 2 grandes defesas, né? Mas também a gente tem que olhar para o lado do jogador que desperdiçou a chance. E do lado do City, um enfrentamento contra a Inter de Milão, velha conhecida já em relação à final da Champions, que o City foi campeão, mas com uma defesa muito sólida que sempre complica bastante a vida de todo mundo, principalmente dos times ingleses. Então, do resultado da Champions, a gente não tira tanta coisa, né? Mas parece que o Arsenal ele se livrou de uma complicação inicial. Na Premier League já estão os 2 aqui em cima, disputando.
nada mudou em relação à temporada retrasada e passada. O Liverpool ali olhando de longe por enquanto, mas Arsenal e City disputando frente a frente. Na temporada passada, quando o City recebeu o Arsenal conseguiu segurar o 0-0, não foi um resultado ruim, mas teria sido obviamente ainda melhor se tivesse vencido, porque como o Arsenal costuma vacilar mais do que o City ao longo da competição, isso vem acontecendo, no confronto direto é a forma que o Arsenal tem de tirar, e ele não conseguiu tirar no jogo da volta. No jogo de ida, sim. No jogo de ida venceu por 1-0, mas no jogo da volta não conseguiu. E como vacilou mais, o City acabou campeão. Então, nas pretensões do Arteta, que é pupilo do Guardiola, se o Arsenal vai continuar vacilando em jogos que não pode, jogos que o City não costuma vacilar, o Arsenal vai ter que tirar a desvantagem nesse tipo de confronto direto. Então tende a ser, sim, um jogo bem disputado. Se a gente coloca um zoom, uma lupa para os últimos 3 jogos ou para os últimos 4, a gente vai entender que essa cotação do City ela é mais baixa e que o favorito aqui pode se complicar. Se a gente expande isso para um cenário maior de 9 jogos, 10 jogos, a gente vai ver o City tendo uma dominância muito grande. Só que o Arsenal está numa pegada de constância há pouco tempo. Não são as 5 temporadas. É de 2, 3 temporadas. Então, nesse caso, olhando mais num zoom, mais de perto, eu vejo sim a possibilidade do City se complicar por aqui. E isso não quer dizer que o City não vai vencer. Eu só quero te alertar porque o Arsenal vem fazendo. O Arsenal teve um excelente resultado contra o Tottenham, no derby do norte de Londres. E isso não pode ficar apagado, porque realmente é um jogo muito difícil. O Arsenal teve um excelente resultado contra o Aston Villa, vencendo lá por 2-0. Time que costuma complicar a vida do City. E apesar de ter vacilado contra o Brighton, esses 2 jogos, principalmente o Aston Villa e o Tottenham, deram um pouquinho de moral pro Arsenal. Então, para mim, é um City que talvez tenha que fazer um pouco mais de força. Então eu não estou aqui desprezando o que o City fez ou dizendo que o City pode se complicar pelas suas pernas. Não. Estou aqui enaltecendo o adversário do City e dizendo que o adversário tem a capacidade de fazer com que a vida do City seja um pouco mais complexa. Então, se você pretende trabalhar a favor do City, se você vem com esse intuito, talvez pensar numa cotação mais elevada possa ser mais interessante, tá? Das anotações que eu fiz aqui, o time do City não perdeu nas últimas 7. Ambas marcam em 7 de 9, inclusive o City tomou gol do Brentford no último jogo em casa. E ele venceu o primeiro tempo em 4 de 5. Então é uma equipe com mais iniciativa. O Arsenal não perdeu nas últimas 7. Teve o under 2,5 em 6 das últimas 6. E foi o primeiro a marcar em 6 de 7. E obviamente no confronto direto o Arsenal não perdeu nas últimas 3 partidas. Eu não vou te indicar gols aqui. A minha expectativa nesse jogo não é para gols no pré-live. Porque ele é muito tenso. Sabendo que pode ser um jogo que vai decidir o campeonato. E eu sei que é cedo para falar isso, mas essas duas equipes elas têm uma constância muito grande. Sabendo que pode ser um jogo que decida o campeonato, 1-0 pro Arsenal aqui, cara, muito provavelmente o Arsenal vai tentar se segurar. E eu não duvido que 1-0 pro City também seja uma situação, não que o City vai recuar, mas que seja uma situação mais de controlar o jogo. Tem potencial para abrir numa situação de 2-0 para um lado ou pro outro. De resto, eu não olharia para o mercado de gols. Inclusive, deixa eu ver quanto é que tá o under nesse jogo. 1,80. Últimos 6 jogos do Arsenal com under 2,5 consecutivos. Nos últimos jogos entre eles, em 2023, aqui provavelmente foi a disputa de pênalti, né? Mas em 2023 teve também, ó, um 4-1. De resto, 1-0, 0-0, 1-0 aqui embaixo. Enfim, não é uma situação tão atípica assim essa situação de under, mas eu não vou te indicar porque eu não gosto de trabalhar mercado de under. Só acho que é um jogo pra gente pensar mais em correção de preço do que ficar se abraçando aqui no favorito, porque na minha opinião o adversário tem capacidade de fazer o favorito se complicar, tá? Depois 1h30, aí um jogo mais isolado em relação ao horário, a gente vai falar sobre Barcelona e Vila Real, que é um jogo extremamente difícil para o Barcelona, porque o Barcelona vem da sua primeira derrota com o Hans Flick, né, um cartão vermelho que acabou complicando a vida do Barcelona, pelo menos em jogos oficiais, voltou a perder do Mônaco, né, já tinha perdido do Mônaco no amistoso, vinha de vitória e goleada para cima do Girona, vinha de vitória e goleada para cima do Valladolid, e enfrenta agora um Vila Real que vem numa fase muito boa. Vila Real empatou com o Atlético de Madrid em casa, venceu o Sevilha, venceu o Celta Vigo, empatou com o Valência e venceu o Mallorca fora de casa. Na classificação, o Vila Real, junto com o Real Madrid, Atlético e Barça, são os únicos times que ainda não perderam na competição. Então, temos confrontos entre 2 invictos na La Liga. Por si só já é um favorito que pode se complicar por aqui. Theo, você está dizendo que o Barcelona não vai vencer o jogo? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que o adversário do Barcelona tem a capacidade, pelo que está jogando, de complicar a vida do Barça, ok? Então toma um pouco de cuidado em relação a isso. Pode ser um bom jogo para você olhar aqui uma correção de preço, incluindo
Os últimos jogos entre eles, no confronto direto, o Vila Real sofreu gol nas últimas 4 partidas contra o Barça e o over 2,5 aconteceu em 8 das últimas 10. Então tem sido um jogo mais carregado para gols. Porém, o Vila Real não perdeu nas últimas 5, sofreu gol nas últimas 7, teve o 2,5 em 6 de 7 e ambas marcam em 5 de 5. O que a gente tira de informação aqui? É uma equipe que tem potencial para recuperar os gols que sofre, mas sofre. É uma informação que a gente não pode negar. Tem sofrido gol, tem marcado gol, o ambas marcam tem sido com frequência no lado do Barcelona também, então esse ambas marcam me chama atenção e um jogo para pelo menos 2 gols também, inclusive uma possibilidade de 2,5. Ambas marcam aqui com uma odd 1,40 é ruim para pré-live, busca uma odd mais alta se você tem interesse. Mesma coisa do 2,5. Busca uma odd mais alta se você tem interesse. Os últimos jogos entre eles, 5-3, 4-3, 3-0, 3-1, 2-0 e 1-0. Não é sempre que o 2,5 encaixa, mas ele encaixa com frequência. E o potencial óbvio maior para isso seria o jogo desempatado, ok? Agora, vir para cá, se abraçar no Barcelona, ignorando o fato de que o Barcelona joga contra uma equipe que também está invicta no campeonato, seria inocência. Então, cuidado, é um favorito que pode se complicar. Fechou? Depois, São Paulo e Leipzig, na Alemanha, às 2h30. O primeiro jogo do Leipzig contra o São Paulo depois que o São Paulo subiu de divisão. Inclusive, a situação do São Paulo não tá nada fácil, né? São 3 derrotas consecutivas desde que subiu para a primeira divisão. Venceu o Hallersheim na DFB Pokal, se classificou, mas derrota para o Heidenheim, derrota para o Union Berlin e derrota para o Augsburg. Curiosamente, equipes que frequentaram a segunda divisão recentemente. E poucos gols marcados, somente um gol marcado contra a equipe do Augsburg. Esse favoritismo do Leipzig, ele se justifica, tá? Eu não vou aqui dizer para você que ele não se justifica. Eu vou até marcar um jogo para correção de preço, mas eu não vou dizer aqui que o favorito pode se complicar. Não que eu não acredite que o Leipzig pode ter um pouco mais de trabalho, mas é que o São Paulo não vem dando trabalho, não vem jogando tão bem assim nesse início. Então, a obrigação do Leipzig é fazer o para casa, assim como fez e assim como fizeram as outras equipes que enfrentaram o São Paulo. Tá passando por aquela crise, né, de mudança de divisão, tentar entender o ritmo de jogo e tudo mais. Perdeu alguns jogadores, o Leipzig não tem nada a ver com isso. Depois da derrota pro Atlético de Madrid no finalzinho, tem que fazer a sua parte. Ok? Então dá para pensar sim em alguma coisa contra o São Paulo. Porém, o Leipzig é uma equipe que permite ao time adversário jogar. Permite, tá? São Paulo jogando em casa, eu até não duvidaria de um ambas marcam por aqui. Situação de 1,70 não me parece tão ruim assim. E também acho que pode ser um jogo para gols, tá? São Paulo sofreu gol. Se não me engano, sofreu no mínimo 2, né? 3 pro Augsburg, 1 pro Union Berlin e 2 pro Heidenheim. É uma média ali de 2 gols sofridos por jogo. Pode ser sim um jogo onde o São Paulo tende a ser mais agressivo e obviamente acaba pagando o pato, tá? Nos últimos jogos do São Paulo perdeu as últimas 3, sofreu gol nas últimas 4 e sofreu o primeiro em 4 de 5. Para você que vem também com essa ideia para trabalhar a favor do Leipzig, pode ser interessante. E o Leipzig vem tendo ambas marcam com frequência, tá? Por isso que eu acredito nesse ambas marcam aqui contra o São Paulo. Mas, de novo, é obrigação do Leipzig vencer esse jogo, mas eu não colocaria meu dinheiro aqui a 1,61, tá? Não é porque eu acho que a odd é justa que eu vou me abraçar nela. Cuidado. O Leipzig ele não tem o estilo de jogo dominante de cabo a rabo. Ele é permissivo. E um time permissivo que vem tomando gol, no ambas marcam em 5 de 7. É um time que obviamente vai te oferecer um pouco mais de risco. 15h45, derby na Itália entre Inter de Milão e Milan. Grande jogo, grande jogo. E a Inter de Milão vem muito fortalecida depois desse empate fora de casa contra o time do City, né? O Milan já surpreendeu o Liverpool com um gol bem no comecinho, depois tomou um cacete e, sinceramente, o Liverpool tirou o pé. O Liverpool poderia ter feito muito mais. O Liverpool tirou o pé, o Milan até jogou uma bola na trave ali no finalzinho, mas o Liverpool tirou o pé e ficou feio pro Milan. Então o Milan com esse novo treinador, não sei. Eu acho que esse favoritismo da Inter, ele é justo. É um jogo para correção de preço. Eu respeito muito o clássico derby. Até poderia colocar que o favorito pode se complicar, porque eu respeito demais. Porém, das últimas vezes que eles se enfrentaram, no confronto direto, olha só, a Inter venceu as últimas 6 partidas consecutivas contra o Milan. O Milan sofreu gol nas últimas 8 e a Inter marcou primeiro em 8 de 8. Isso quer dizer que mesmo sem vencer, a Inter saiu na frente nas últimas 8, tá? E venceu o HT em 5 de 6. Então é uma Inter que já vem numa hegemonia para cima do Milan recentemente, tá? Então eu acho que é mais um jogo para correção de preço e me surpreenderia que o Milan conseguir quebrar essa dinastia recente. Pode acontecer, mas a Inter vem jogando muito bem, tá? Na minha opinião, é bem mais treinada, bem mais organizada. A Inter não perdeu nas últimas 6, teve o under 2,5 em 6 de 8. O Milan, o over, já é um time que puxa para gols nas últimas 7 consecutivas com ambas marcam. Então,
é uma Inter que tem capacidade para se adaptar num jogo, não vou dizer nem propositivo, porque a Inter chama o adversário para cima para poder contra-atacar naquele meio campo, né? Naquele meio de campo. Acho que o Di Marco tá machucado e isso tem prejudicado a Inter, ela tem forçado mais o Dumfries, mas é uma equipe que se adapta. Se tiver na frente do placar, é um time muito letal no contra-ataque, mas se ela resolver que ela vai abdicar do contra-ataque para poder segurar o resultado, ela sabe fazer muito bem também. Então, é um jogo mais para trabalhar ao vivo, tá? Numa correção de preço. Nos últimos jogos entre eles, só pra gente falar de resultado, a Inter venceu por 5-1 o Milan na temporada passada, e depois voltou a vencer o Milan por 2-1. Depois teve 1-0, 1-0. Então, ao mesmo tempo que dá para puxar e pensar no cenário de gols, eu prefiro mais pensar numa situação para correção de preço, tá? Aí a gente entra no Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer o seguinte, eu já vou direto falar um pouquinho do Sporting e depois a gente vai pro Campeonato Brasileiro, porque o Sporting é 4,5. Esse é um jogo rápido para falar. 1,07 não é qualquer um que tem metodologia para trabalhar. Eu, particularmente, não chego em cotações tão baixas. Se você chega, sem problema. O que eu te aconselho a ficar de olho aqui? Possibilidade do Sporting golear, possibilidade do Sporting vencer cumprindo handicaps, Victor Gyökeres para marcar, para finalizar no gol. Acho que é a cartilha básica para quem trabalha o Sporting hoje em dia. Se a cotação começar um pouquinho mais elevada, eu venho para cá. Tá? O Sporting na temporada passada foi a melhor equipe de trabalho que eu tive em relação a cumprir o favoritismo, em dar oportunidade, em ter padrão de jogo. O Sporting também começou muito bem a Liga dos Campeões com uma vitória para cima do Lille. Então, para mim, é um time que se essa cotação subir um pouquinho na hora do live, eu venho para trabalhar. Fechou aqui, tá? Não vou falar muito, não vou perder muito tempo, porque a cotação realmente é muito baixa, ó. O Sporting venceu as últimas 6, não concedeu em 4. Primeiro a marcar em 10 de 10, tudo que a gente precisa aqui se você quer trabalhar o Sporting. E se você, obviamente, tem uma metodologia com uma precificação mais exótica, né, para handicaps, também pode ser interessante pensar nisso. Lembrando que o Aves começou com 2 derrotas em 5 jogos. Não é uma equipe que tomou tanto gol ainda, mas enfrentar o Sport é sempre muito complicado. Vamos falar de Brasileirão? Começar aqui com Vasco e Palmeiras, e aqui a gente já entra no nosso PDF de apoio. O Vasco vem numa fase muito boa dentro de casa, né? Para quem não se lembra, o Vasco venceu a equipe do Atlético Paranaense na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro por 2-1. Se eu não me engano, os 2 jogos foi de virada, né? E já tinha vencido também o Fluminense no Clássico Carioca por 2-0. Então a fase do Vasco, ela é boa, tá? O próximo jogo do Vasco que vai exigir a atenção do Vasco é na Copa do Brasil. Só que esse jogo é mais para frente. Então o foco do Vasco é no Campeonato Brasileiro. E não dá para falar diferente do Palmeiras. O Palmeiras ele não tem Copa do Brasil, ele não tem Libertadores mais, e o foco do Palmeiras é a perseguição intensa e cruel para cima do Botafogo de novo. O foco do Palmeiras é jogar uma vez na semana e alcançar o Botafogo e ultrapassar o Botafogo. Então é sim uma pedreira para o Vasco aqui. Essa cotação do Palmeiras, ela é obviamente justa, não vou dizer que não, mas o que o Vasco vem fazendo em casa pode fazer com que o Palmeiras se complique. É verdade ou não é? Não tô aqui duvidando do Palmeiras não, tá? Só acho que o Vasco tem condição, pelo que vem fazendo em casa. Já são vários jogos sem derrotas em casa, então o Vasco ele tem a condição de tornar a vida do Palmeiras um pouco mais complexa. Isso não quer dizer que o Palmeiras não vai vencer, mas pode ser mais um jogo para correção de preço. E se você quiser trabalhar a favor do Palmeiras, tenta buscar uma cotação mais elevada. Fato é que, nas minhas anotações, o Palmeiras no confronto direto, ele não perdeu para o Vasco nos últimos 11 jogos. E ele marcou primeiro em 5 dos últimos 6. O Vasco sofreu nesses últimos 11 jogos consecutivos. Costuma ser um jogo under e o Palmeiras tem marcado com frequência, tá? Então, não sei, o Vasco na frente, uma dupla chance do Palmeiras pode caber, mas eu ainda acho que o Palmeiras pode se complicar enfrentando o Vasco. O Vasco teve ambas marcas em 5 das últimas 6 e foi o primeiro a sofrer em 5 de 6. São situações ruins. O Palmeiras venceu as últimas 3, não perdeu em 5, não sofreu gol nas últimas 3 e teve uma situação mais elevada de over, apesar de o confronto entre eles ser mais under, tá? O over 1,5 tá baixo. Eu olharia no máximo para 2 gols nesse jogo. E o under 2,5 está 1,75. Lembrando, nos últimos 8 dos 10 jogos entre eles, o under 2,5 aconteceu. Mas eu não vou ficar te indicando o under aqui, tá? Para mim, se você está muito confiante no Palmeiras, só considera que a fase do Vasco em casa ela é boa. E assim como o Palmeiras, o Vasco foca nesse momento no Campeonato Brasileiro, tá? Eu sei que o Palmeiras agora descansa a semana inteira, mas o Vasco também está descansado. Então toma um pouco de cuidado. Pode ser que o Palmeiras tenha um pouco mais de dificuldade por aqui, tá? Pouco mais do que as pessoas estão esperando. O Vasco não tá tão mal assim dentro de casa, não. O Atlético Mineiro enfrenta o Bragantino
Bragantino no meio dessa bola de neve da Libertadores. E aqui a gente tem sempre que considerar o fato da atenção. O jogo contra o Fluminense é 3 dias depois desse jogo contra o Bragantino. Quando a gente olha a tabela de classificação, o Galo ele está na 10ª colocação do Brasileiro. Então o foco do Galo não é no Brasileirão. Acho que a gente não precisa ter bola de cristal para saber que o foco do Atlético Mineiro não é no Campeonato Brasileiro. Porque o jogo contra o Fluminense não é uma desvantagem tão grande, mas é uma desvantagem. É 3 dias depois. Então, muito provavelmente, o Galo deve poupar jogadores, tá? Ainda não saiu a escalação do Galo. A ver qual será a estratégia do Milito, que tem utilizado times alternativos no Brasileirão, priorizando jogos de Copa. Galo perdeu na ida por 1-0 para o Fluminense e o jogo da volta será logo depois do jogo do Bragantino, como eu acabei de falar. Muito provavelmente, o Bernard deve ser poupado, o Hulk deve ser poupado, Paulinho pode ser poupado. Tô só listando alguns. Então, para mim, é um favorito que pode se complicar. Théo, mas o Bragantino não tá jogando um caceta. É verdade. O Bragantino fora de casa venceu uma mísera partida fora. Mas o foco do Galo nesse momento não é no Brasileiro. É nas Copas. Então, não vai me surpreender se o Galo empatar ou perder esse jogo. Vai me surpreender se ele vencer. É claro que se ele colocar um time misto, mas pesando para o time titular, beleza. Agora, colocar um time misto, mais para os reservas, jogadores focados no Fluminense e o Bragantino não aproveitar, claro, aí é demérito do Bragantino também. Não é aqui que eu tô te indicando uma dupla chance do Bragantino, tá? Só tô tentando fazer a sua cabeça para não vir tão focado em apostar a favor do Galo. Tô levantando uma bandeira de alerta. Meu foco não é fazer esse jogo para apostar a favor do Bragantino. Não é porque o Galo vai estar desfocado que o valor está no Bragantino. Não necessariamente. Mas talvez apostar a favor do Galo não seja assim tão fácil por conta dessa desatenção. Fechou? E isso vai interferir em tudo. Porque como o Galo não vai estar provavelmente com o time titular, como o foco vai ser no Fluminense, a gente não pode ficar usando tantas estatísticas porque é um time diferente. Então esse é um jogo mais restrito para mim para correção de preço, para trabalhar ao vivo. Óbvio, se a gente levar em consideração os últimos confrontos entre eles, o time do Galo não perdeu para o Bragantino nas últimas 9 e tivemos o ambas marcam em 9 de 9. Olha só, uma possibilidade de ambas marcam por aqui, 2 a cotação. Não é ruim, é um cenário bom, tá? Mesmo o Atlético mais misto, até porque se a gente pegar o Bragantino, ele sofreu gol nas últimas 13 partidas consecutivas. Então ambas marcam sim, ele pode ter assim algum tipo de valor por aqui. Mas fora isso, eu tomaria um pouco de cuidado, tá? Criciúma e Atlético Paranaense também temos uma equipe aqui envolvida em Copa. O Atlético Paranaense acabou de vencer o Racing na sua casa, na Liga Arena. Não foi uma vantagem tão grande. Vai ter que decidir lá na casa do Racing no dia 26. São 4 dias de descanso. O Atlético Paranaense não tá tão focado no Brasileiro também. Então, para mim, aqui é um jogo parelho. Jogo pra gente ficar de olho numa correção de preço, um jogo pro ao vivo. E o Criciúma tem que aproveitar essa desatenção do Atlético Paranaense para tentar fazer resultado, para tentar somar ponto. Afinal de contas, o Criciúma tá se aproximando da zona de rebaixamento. Agora, não é um jogo fácil de apostar. Eu prefiro ficar de fora. Se você quiser trabalhar esse jogo, trabalhe ele ao vivo, tá? Porque o foco do CAP, nesse momento, é no jogo da volta da Sul-Americana, buscando vaga na semifinal, tá? Falando em Libertadores e Sul-Americana, São Paulo tem o jogo da volta contra o Botafogo agora, no dia 25. São 3 dias de descanso. São Paulo decide em casa, então ele não vai viajar. Só que ele vai pegar um Inter motivado, né? Para quem não se lembra, o Inter vem numa fase muito, muito boa. Eu venho martelando nesse Inter do Roger porque dá a impressão que se o Inter puxar um pouco mais a corda, ele vai acabar brigando por voos mais altos nesse brasileiro. O Inter continua tendo 2 jogos a menos em relação aos líderes. Ele já tá com 38 pontos. E se ele vencer os próximos 2 jogos, ele vai encostar nessa galera aqui de cima, inclusive no São Paulo, tá? É claro, São Paulo não deve levar um time inteiro reserva contra o Inter, talvez nem poupe tantos jogadores, mas o foco do São Paulo com certeza vai estar no jogo da volta contra o Botafogo. Então o Inter tem que tentar aproveitar isso daí. O Inter vem numa sequência muito boa, né? Foram 3 vitórias consecutivas do Inter e, sinceramente, não foram contra equipes tão bobas, tá? O Inter venceu o Fortaleza, o Inter venceu o Juventude lá na casa do Juventude, pouca gente conseguiu fazer isso, e o Inter despachou o Cuiabá. O Cuiabá é fraco? É? O São Paulo perdeu pro Cuiabá. O Bahia perdeu pro Cuiabá. O Flamengo vacilou contra o Cuiabá. Então, o Inter fez a lição de casa, né? Pelo menos. Então, sinceramente, é um Inter que pode chegar muito forte e tá muito bem treinado pelo Roger, tá? Então, para mim, é mais um jogo para correção de preço. Se a odd do São Paulo fosse mais baixa, eu diria aqui que seria um favorito que poderia se complicar. Mas o mercado já não colocou essa odd do São Paulo tão baixa assim.
tá? São Paulo não perdeu nas últimas 3, não concedeu gol nas últimas 3 e vem de um under 2,5 em 5 das últimas 5. Inclusive, não duvido, tá? Que possa ser um jogo mais amarrado para menos de 2,5 gols. Jogo mais faltoso, mais truncado, né? Inclusive teve mais de 4,5 cartões nas últimas 5 partidas consecutivas entre eles. Enfim, o Inter quer vitória, quer vencer. 1-0 para o Inter pode ser goleada aqui, pode segurar e pode ser um jogo um pouco mais faltoso. Cuiabá e Cruzeiro. O Cruzeiro também tem um jogo da volta na Sul-Americana, só que ele fez muito bem fora de casa. Eu acabei criando um viés no Libertad. O Libertad estava com uma cotação de quase 3 e o Libertad não deu conta de vencer, me surpreendeu. O Cruzeiro fez um excelente jogo aqui e teve um excelente resultado e agora vai mais tranquilo para o jogo da volta. Obviamente o Cruzeiro ele não está assim extremamente focado no brasileiro porque ele não tem tido bons resultados fora de casa. Quando a gente pega aqui o Cruzeiro no PDF de apoio, deixa eu puxar aqui que a gente estava falando lá em cima no jogo do Galo. Olha só, o Cruzeiro teve 3 vitórias apenas fora de casa. O Cruzeiro venceu o Botafogo, sim. Teve algumas vitórias ali interessantes, mas foram apenas 3. Uma vitória a mais do que o Cuiabá em casa. Então, se o Cruzeiro quisesse pensar de fato forte no Campeonato Brasileiro, ele teria um desempenho um pouquinho melhor fora de casa. E não tem sido assim. Então, para mim, é um jogo parelho. Não dá para confiar. Eu, sinceramente, não confiaria em nenhuma das duas equipes, tá? Lembrando, o Cruzeiro enfrenta o Libertad agora no jogo da volta, no dia 26. Tem 4 dias aí para descanso, para viajar e para descansar. Para mim, mais um jogo para pensar no live. E para finalizar, Grêmio e Flamengo. Aqui, eu diria que é obrigação do Grêmio aproveitar um Flamengo que sentiu o golpe. Sabe aquela luta onde o jogador tá meio grogue assim, ó? O Grêmio tem que aproveitar. O Grêmio tem que aproveitar. O Flamengo, ele não sabe aonde focar. O Tite, ele nunca... Não, eu quero ficar vivo nas 3 competições. Beleza. Passou na Copa do Brasil, tá numa situação bem tensa na Libertadores, depois de perder pro Peñarol, vai ter que jogar lá no Uruguai, um cenário completamente desfavorável depois de uma péssima partida no Maracanã. E o Campeonato Brasileiro parece que tá escapando, né? Parece que tá indo cada vez mais longe. Então, é um Flamengo que tá desconcertado. Talvez a resposta venha contra o Grêmio, mas a resposta que o Flamengo tem que dar não é contra o Grêmio, né? É contra o Peñarol. Então, eu não sei o que o Tite vai fazer com essa quantidade de lesão. O Grêmio não tem nada a ver com isso. O Grêmio só tem o Brasileirão para disputar e o Grêmio deveria aproveitar essa oportunidade. Eu não duvido de uma dupla chance do Grêmio por aqui, tá? Não duvido. Porém, o Flamengo não é um visitante fácil de se enfrentar. O Flamengo é o 3º melhor visitante da competição e o Grêmio só teve 5 vitórias como mandante. Tá voltando agora, né? Na arena. Nas anotações que eu fiz aqui, o Grêmio sofreu gol nas últimas 6 partidas para o Flamengo consecutivas e o Flamengo saiu na frente em todas as últimas 6. Só que é um momento bem diferente para o Flamengo agora, né? O Flamengo venceu o primeiro tempo também em 4 dos últimos 5. O Grêmio não vence há 3. Sofreu gol nas últimas 3, mas foi o primeiro a marcar em 6 de 7. Que informação a gente tira daqui? Que é um time que tem iniciativa, mas que tem se deixado abater ou que tem perdido a atenção no meio do jogo. Como é que uma equipe sai na frente em quase todos os jogos e não consegue vencer? Tem tido problemas para manutenção de vantagem. E o Flamengo teve under 2,5 nos últimos 4 de 5. Então, nos últimos jogos entre eles, lá na casa do Grêmio, ou pelo menos o Grêmio como mandante, 3-2 pro Grêmio, 2-0 pro Flamengo, 2-2, tem sido até um jogo over. Eu não duvido aqui de um jogo com pelo menos 2 gols, com uma cotação um pouco mais elevada. Mas o Grêmio pensando em se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, enfrentando um time que está lá em cima no G4, o Grêmio tem que aproveitar esse momento de desatenção do Flamengo para tentar pontuar. E o Flamengo tem que dar uma resposta em algum lugar. Já que não vai jogar a toalha em nenhuma das 3 competições, tem que ir para cima nas 3. Mas existe um risco, né? A partir do momento que você fala que vai focar nas 3, muito provavelmente você não vai conseguir levar as 3, você vai acabar se prejudicando. Quem quer tudo acaba não tendo nada. Então, pode ser que o Flamengo até poupe os jogadores contra o Grêmio, aí sim para focar na Libertadores, e se isso acontecer, o Grêmio ele tem muito mais possibilidade aqui de vencer o jogo. Pelo que eu tô vendo aqui de escalação, o De La Cruz, ele é dúvida, o Pulgar, ele é dúvida, e pode ser que o Flamengo volte ali com Arrascaeta, Gonçalo Plata, Gerson e Bruno Henrique. Mas não sabemos, né? O Flamengo, nesse momento, ele não tem muita moeda de troca em relação à substituição. Porque apesar de ser um elenco milionário, o banco do Flamengo está bem afetado por conta das lesões, tá? Então, vamos ver o que o Flamengo vai arrumar nesse jogo. Para mim, por conta desse desfoque, o Grêmio ele tem um pouco mais de vantagem. Bom, é isso. Eu vou deixar aqui embaixo, listado no Radar Esportivo, todos os jogos complementares que você pode inserir ou tirar da sua grade. Isso daqui é apenas uma sugestão para você. São jogos que eu pretendo me focar. Lembrando, tem 13 partidas aqui. Eu não te aconselho fazer todas elas, tá? Com todo respeito. Dá uma focada um pouco maior, dá uma filtrada um pouco maior, dá para você enxugar isso daí para 5,
6 partidas, e mesmo assim dá para fazer um excelente trabalho. Beleza? O espaço está aberto aí para vocês, muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã, um grande abraço e fiquem com Deus.